Imagine você um bando de animais liderados por um porco derrubar o governo opressor de um ser humano despótico e desse modo assumir o governo e formar uma democracia. Imaginou? Essa é uma parte do enredo do livro A Revolução dos Bichos. E hoje a gente vai analisar um pouquinho dessa obra para enriquecer o seu repertório sociocultural produtivo. Quer saber um pouco mais? Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Ricardo, Japa da Redação, e hoje eu trouxe um repertório sociocultural produtivo bem bacana para você utilizar em várias temáticas. Um livro com uma abordagem extremamente ampla do ponto de vista social, econômico, político, que com certeza vai fazer você refletir bastante. Mas antes de falarmos dessa obra, não se esqueça de ajudar a gente, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curta bastante, compartilha bastante esse conteúdo. Gente, vocês ajudam demais a gente, com certeza nós também podemos ajudar bastante a vocês todos. Agora sim a gente pode entrar no mérito dessa obra, mas vamos conhecer um pouquinho desse autor, George Orwell. Já ouviu falar desse cara? Até de nome difícil, Orwell, de pronunciar, né? Sempre tive problema para pronunciar esse nome. Ele nasce em 1903 e falece em 1950, foi ensaísta, escritor, jornalista, um grande crítico em termos políticos, até porque ele viveu num tempo muito turbulento em termos de política tirânica e ditatorial que foram implementados a partir do começo, ou melhor dizendo, da primeira metade do século XX. Com formação socialista, crítico que ele era, ele vai aproveitar todo esse arcabouço histórico em que ele está mergulhado para escrever obras brilhantes, como é o caso do 1984. Entre essas obras todas, ele aborda sempre a questão política. E é interessante que as suas obras são extremamente metafóricas, simbólicas. Ele acaba criando distopias essas que traduzem os conflitos políticos que aconteciam nesse intervalo de tempo e que com certeza passa uma noção de atualidade muito grande pra gente. E em Revolução dos Bichos não é muito diferente disso não, galera. A pena crítica dele, o olhar acurado de analisar a sociedade está muito presente. E esse livrinho com uma capa simpática de um porquinho, aparentemente ingênua, traz uma grande reflexão, como a gente colocou anteriormente. Tudo começa na fazenda do Solar, localizado no interior da Inglaterra, mais ou menos por volta da metade do século XX. Essa fazenda solar é controlada por um tal de Sr. Jones, que é extremamente opressor, negligente com os animais, não cuida direito e vive bêbado. E os animais começam a se revoltar com aquela situação porque falta alimento, eles não são muito bem cuidados, tratados, escovados, e além de tudo isso, gente, recebem pouquíssimo alimento. Com certeza eles vão se revoltar, eles vão se sentir insatisfeitos. But all the magic of spring was not enough to conceal the misery of Manor Farm. Once thriving and fruitful, the farm and its owner, Mr. Jones, had fallen on evil days. Beset by problems of his own making, Mr. Jones had turned to drink. And for his misery, he had found poor company. E nessa fazenda havia um tal de Major, um porco premiado muito inteligente e esperto. Os porcos são vistos como os animais mais inteligentes. Eu não sei ao certo se isso é verdade ou não. Se você souber, coloca nos comentários aqui a informação que você pode trazer para enriquecer a nossa aula também. E esse Major é tido como o porco mais inteligente de toda a fazenda, respeitado. E ele, insatisfeito com tudo aquilo, decide reunir os animais todos num celeiro depois que o Sr. Jones, a mulher dele, foram dormir. Nessa reunião, ele começa a revelar tudo que o incomoda. Toda essa noção de governo despótico, tirânico, em que o Sr. Jones, ele acaba impondo as suas vontades, tirando tudo dos animais, não sobra nada, praticamente os animais são escravos, são explorados até a última gota de suor. Ou seja, os animais não têm nenhum direito, são explorados até onde podem, trabalham rotineiramente, arduamente e morrem de extenuação física muitas vezes, e quando chegam à idade mais avançada, eles são simplesmente descartados, viram pratos de comida para o casal, o Sr. Jones e a sua esposa. E tudo isso insatisfaz o Major, até porque esse porco, com certeza, né, com o processo de envelhecimento, ele seria possivelmente a próxima vítima que também seria servido num prato, numa ceia para o Sr. Jones e para a mulher dele. Whatever we produce is taken from us, stolen from us, and sold. Our children are born to cold and hunger.
Look at them while you can. You porkers, do you know what the future holds for you? Do we deserve such a fate? Is this farm too poor to support us all? No, comrades. The farm is rich, but we'll never get our rightful share from Farmer Jones. Overthrow this evil tyrant, and we shall be rich and free. Courage! Revolt! E essas ideias todas revolucionárias do Major começam a implantar pequenas sementinhas que vão crescendo aos poucos naqueles animais todos. Mas infelizmente o Major sabia disso, ele falece antes que essas plantas pudessem realmente frutificar. Passado algum tempo, dois porcos surgem para liderar a revolução dos bichos. São eles, Napoleão e o Bola de Neve. Eles acabam encampando todas as ideias do Major e interpretando de acordo com seu olhar e acabam fazendo uma revolução e expulsam de fato o Sr. Jones e a mulher dele da fazenda e tomam controle da fazenda. Gente, uma vez que eles tomaram conta daquilo tudo, eles formam uma espécie de governo provisório, de transição. E eles estão preocupados agora com a organização da fazenda, mas todos os animais estão muito satisfeitos, felizes, porque agora eles são livres, eles são donos do próprio focinho e fazem parte do processo administrativo de toda a fazenda. E agora eles poderiam trabalhar mais satisfeitos, porque agora eram seres livres. E uma das primeiras coisas que eles fazem quando expulsam o Sr. Jones e derrubam aquele governo tirânico é se reunir numa assembleia no celeiro, reunindo todos os animais da fazenda. E lá eles deliberam para a construção de cerca de 7 mandamentos, 7 regras, equivalente a uma paródia aí da nossa Constituição Federal, ok? E o primeiro mandamento mais importante de todos dizia respeito a todos os animais são iguais. Não importa qual tipo de porte de animal, se anda em 2 patas, tem asa, 4 patas, todos os animais agora são iguais. E eles deliberam por condições equivalentes de distribuição de alimentos, de mantimentos, assim como, claro, a proporcionalidade também na dedicação do trabalho que cada um deveria contribuir para a fazenda funcionar muito bem. So that all might see and agree, the laws of Animal Farm were inscribed in a prominent place, to be remembered and obeyed forever. No animal shall sleep in a bed. No animal shall drink alcohol. 4 legs good, 2 legs bad. Wings count as legs. No animal shall kill another animal. All animals are equal. Mas, por mais que houvesse sentimento de igualdade, que todos trabalhassem livres, satisfeitos, agora donos do seu próprio focinho, vale lembrar que havia sim uma hierarquia social, que representa uma espécie de clivagem social. Afinal de contas, os porcos é que dominam, eles mandam, eles desmandam na figura do Napoleão e do Bola de Neve. E os demais animais, eles são submissos a esse sistema. Então existe uma hierarquia, uma pirâmide social claramente instruída, por mais que eu tivesse aí um regime livre. E não demorou muito para que as brigas entre os poderes começaram. Bola de Neve e Napoleão não concordavam em muitas coisas. Bola de Neve era um pouco mais para frente, revolucionário, que queria investimento na ciência e educação, na aposentadoria para todos os animais quando eles envelhecessem em melhores condições coletivas. Ou seja, o cara encampa um caráter bem socialista mesmo, bem democrático mesmo. Em contrapartida, Napoleão não, era mais conservador, mais calado, quieto, silencioso, só que ele era tão respeitado quanto Bola de Neve. E o problema maior surgiu mesmo quando o Bola de Neve decidiu que era necessário melhorar a condição tecnológica da fazenda e instaurar uma espécie de moinho, construir um moinho que pudesse gerar energia elétrica e dar benefício para todo mundo daqui a um tempo, 2, 3 anos de construção. Comrades, I have prepared a new plan for Animal Farm.
Here it is. All it needs is your vote. At first, we will have to work more and eat less. But my plan will bring us electricity. It will mean a warm barn in winter. A light in every stall. Sty at roost. Luxury for all. Comrades, in one short year, Animal Farm will be the finest in the world. Só que Napoleão, gente, era totalmente contrário a essa ideia. Ele dizia que não deveria haver a participação de qualquer tipo de mecanismo ou tecnologia humana na fazenda, porque eles eram animais e deviam viver como animais. Guardem muito bem essa posição, Napoleão. Por conta desse conflito, eles decidiram votar tudo isso num referendo numa assembleia. E ao final da discussão, do debate acalorado entre Napoleão e o Bola de Neve, o Bola de Neve se viu vencedor porque todos queriam a construção do moinho. No entanto, repentinamente, o Napoleão fez uma cara feia, assobiou, fez um som estranho e 9 cães nervosos, raivosos que o protegiam e que foram treinados por eles desde pequenininho, saíram correndo atrás do Bola de Neve e expulsaram da fazenda. E todos aqueles que se manifestaram contra a atitude deles poderiam morrer por conta das mordidas ferozes e dos ataques daqueles cães. Ou seja, o pessoal, os animais todos se silenciavam e aceitavam passivamente a expulsão de um dos seus líderes. Mesmo que eles não entendessem nada, mesmo que eles fossem contrários, eles não tinham força para reagir contra aqueles 9 cães selvagens, raivosos, que representavam a força bélica militar que guarnecia e protegia o Napoleão. Vejam a analogia com o sistema ditatorial. O que Napoleão fez, gente? Ele deu um golpe de Estado. Dreams. A vote for my plan is a vote for the life beautiful. It's a lie. I'll promise you a 4-day week. Bosh. Perhaps a 3-day week. Nonsense. A 1-day week. With Snowball disposed of, Napoleon stepped up confidently to take charge of Animal Farm. And Fat Pink Squealer became his obedient follower and assistant. Comrades, Snowball is a traitor. What was he really planning? To bring back Jones. Now, let's have no more of these useless meetings. Eh? From now on, I'll protect your interests. And I'll make your decisions. Let me show you my plan for Animal Farm.
A partir daquele momento, a diferença entre os porcos e os outros animais se torna muito nítida. Os porcos vivem na casa do Sr. Jones, dormem na casa do Sr. Jones, comem da melhor comida e, pasmem, começam a beber também. Tudo que era proibido, a vida humana começa a ser aceita pelos porcos. E os outros animais começam a estranhar, mas não questionam. Não questionam por dois fatores. O primeiro, os cães, que representam a força bélica militar que guarnece um governo tirânico. E segundo, havia um outro porquinho muito sem vergonha chamado de Dedo Duro, que era uma espécie de porta-voz, um manipulador de informações. Ele contava notícias falsas a todo momento e disseminava um medo. Olha, vocês querem que o Sr. Jones volte a comandar a fazenda ou vocês preferem que um de nós comande a fazenda? E aí as pessoas, ou melhor dizendo, os animais, se acalmavam. E outra coisa também, os animais eram muito ignorantes para reagir contra esse sistema, com uma memória curta que não conseguia nem sequer se relembrar dos eventos do passado que aconteceram meses atrás. Lembra, todos aqueles que reagiam contra o sistema de Napoleão eram mortos. Então não havia mais deliberação em assembleia e todo o governo e todo o comando se concentrava na mão de um único indivíduo, de um tirano, que era o Napoleão. Olha só, o nome não foi escolhido à toa, com certeza. E vocês se lembram da nossa Constituição, melhor dizendo, dos 7 mandamentos que regravam toda a vida da fazenda dos animais naquele momento? Pois bem, eles eram alterados, eles eram adulterados silenciosamente na calada da noite pelo Dedo Duro. O Dedo Duro ia lá no celeiro, subia a escadinha, ia lá e adulterava os escritos que estavam dizendo aqueles 7 mandamentos. Ou seja, nós tínhamos uma atitude semelhante ao que o nosso Congresso muitas vezes faz. Vai lá, faz uma sessão ordinária, extraordinária à noite, madrugada, ninguém está vendo, e eles aprovam uma lei que privilegia apenas a categoria deles. Interessante, não? Who else is guilty? Stand up and confess! E para mais espanto de todo mundo, o Napoleão começa a dizer que ele, na verdade, era o grande favorável à construção do moinho e o Bola de Neve era o inimigo mal comundado com o Sr. Jones. E essas notícias falsas acabam caindo na boca de todo mundo. Pessoal ignorante não consegue filtrar as informações e as fontes das fake news e, consequentemente, passam a reproduzir também esse discurso. Então são 3, 4 anos gastos na construção do moinho, com muito desgaste, pessoas morrem, ou melhor dizendo, alguns animais morrem, o sacrifício foi dado, a ração é diminuída, então eles passam por diversas vicissitudes até a final construção desse moinho que poderia trazer privilégio para todo mundo coletivamente, mas isso não acontece. Só traz privilégio para um grupo de indivíduos dentro dessa fazenda, para os porcos, que agora gozam de uma situação muito mais privilegiada. E uma transformação lenta começa a passar por esses porcos. Esse processo todo faz com que eles comecem a andar apenas sustentado pelas patas traseiras, como seres humanos, comecem a usar as vestimentas do Sr. Jones, começam a tomar vinho, a fumar inclusive também e a jogar cartas. Veja a transformação completa deles. E um dos mandamentos dizia também mais uma coisa, que eles não teriam relação com o mundo externo, até mesmo Napoleão defendia isso. Só que para ganhar mais dinheiro, para lucrar mais dinheiro, eles começam a fazer negociações vendendo ovos, vendendo feno, vendendo a plantação de milho que eles tinham na fazenda para o mercado externo para adquirir cada vez mais dinheiro, enquanto que os seus moradores, os animais, sofriam por conta da escassez de alimentos e nutrientes e eram obrigados a trabalhar arduamente dia após dia. Veja a opressão e a manipulação desse grupo da elite dos porcos sobre os outros indivíduos. E a cena final é muito marcante, galerinha. Por quê? Alguns animais estranham a movimentação na casa do Sr. Jones e começam a ficar empoleirados na vidraça, observando o que tinha lá dentro. E eles se surpreendem. Haviam homens, muitos homens inclusive, que eram
donos de fazenda vizinhos que haviam vindo negociar e fazer algumas transações econômicas. Todos eles fumavam, bebiam, e os porcos também faziam a mesma coisa. E a cada vez que esses animais de fora olhavam para os de dentro, eles já não conseguiam mais diferenciar quem eram os humanos e quem eram os porcos. E isso acaba instigando a curiosidade de alguns animais mais inteligentes que vão até o celeiro, e ao ir até o celeiro, eles observam os 7 mandamentos e verificaram que aquele mais importante, lembra dele? Todos os animais são iguais, havia sido adulterado. E estava escrito o seguinte: todos os animais são iguais, mas uns animais mais iguais do que os outros. Years passed. The seasons came and went. The short animal lives fled by. The completed windmill stood as a monument to its builder's faith and sacrifice. But the animal's revolution was only dimly remembered. Outwardly, Animal Farm appeared prosperous, but the animals themselves were no better off, with the exception of the pigs and their supreme leader, Napoleon. His pig-run enterprise now had many of the frills of real civilization. And one fine day, pig delegates from far and wide arrived at Animal Farm to celebrate the coming of a new era. On farms owned and operated by pigs, there is order and discipline. Our lower animals do more work and eat less than on other farms. This will encourage you to make your lower animals work even harder and eat even less. To a greater Animal Farm. To peace and plenty under pig rule. To the day when pigs own and operate farms everywhere. Certamente você viu muitas coisas críticas que esse livro traz. E na sequência desse mesmo vídeo, eu vou trazer para vocês algumas temáticas que mais despertam a nossa atenção e aí você pode usar para repertório sociocultural produtivo de acordo com o tema. Número 1, clivagem social. Mas espera aí, professor, o que é clivagem social? Nunca ouvi falar disso? Nada mais é do que um termo que indica a separação.
E essa separação entre ricos e pobres são os mecanismos sociais que acabam sendo utilizados como ferramentas para distinguir cada vez mais ricos e pobres e criar um abismo enorme entre eles, em que os pobres nunca vão ter acesso aos benefícios dos ricos e os ricos vão garantir o privilégio que eles têm mergulhados numa bolha de protecionismo. Gente, mas como isso acontece na obra? Se você observar bem, os porcos vivem na casa, cheio de privilégios, separados dos demais animais que vivem ao relento. Tem cães que protegem e guarnecem os privilégios dos porcos. Olha só essa situação toda de clivagem que existe na obra. É genial. Número 2, manipulação, fake news e censura. Gente, acontece também demais. E o grande responsável por disseminar essas notícias falsas, fake news e manipular a população inteira dos animais é o dedo duro. Esse é o principal. Ele leva e traz notícias falsas, dissemina com uma velocidade incrível porque ele tem uma lábia. E as pessoas acreditam. Porque a população em geral é ignorante e começa a espalhar coletivamente a mesma informação que é disseminada pelo dedo duro. Pensa bem, não parece o grupinho de WhatsApp que tem aquela tia, aquele tio que não entende nada e vai reproduzindo sempre os mesmos discursos politizados e falsos? Olha só que interessante essa relação com a atual conjuntura. E claro, a censura também acontece bastante porque os outros que pensam contrário aos porcos são eliminados. Número 3, segregação socioespacial. O que é isso, professor? A segregação socioespacial nada mais é do que a divisão dos espaços, que cria esses abismos entre ricos e pobres. A gente já falou um pouquinho sobre clivagem que tem a ver com segregação socioespacial também. Afinal de contas, os porcos vivem isolados na casa do Sr. Jones, separado daqueles indivíduos que são os animais mais pobres, e lá dentro daquela casa ele tem todos os benefícios do mundo. Vale imaginar uma situação seguinte, em que eu tenho um condomínio fechado, com muros altos, cheio de câmeras, e do lado do condomínio tem uma favela. Veja que essa segregação espacial é constituída para realmente fazer uma distinção muito nítida entre ricos e pobres. Número 4, governos tirânicos. Você pode perceber que Napoleão concentra em si todos os poderes sobre si. O cara manda e desmanda em tudo. Ele é a lei que demanda todo o controle daquela sociedade. Se não obedecer ao que ele está falando, ele manda matar. Veja que a instalação de um governo como esse tira todas as liberdades e oprime um Estado livre, democrático e de direito. Número 5, exploração dos mais pobres. Cara, olha o que acontece nessa obra. Para que um grupo seleto privilegiado seja beneficiado com todos os frutos daquele trabalho, uma grande quantidade de pessoas é explorada. Esse sistema de opressão está muito relacionado com o sistema capitalista, com a produção neoliberal. Então veja que essa hierarquia da pirâmide social em que o topo é governado e comandado por privilegiados, ele só está lá no topo porque existe uma base enorme embaixo que é explorada cotidianamente. Estamos fazendo uma alusão à maior parte dos sistemas econômicos hoje existentes no mundo. Nossa, esse daqui é demais. A paródia da Constituição Federal, a paródia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Editor, para mostrar isso, sobe para mim esse slide, por favor. Só para você ter uma ideia, olha o que fala no nosso artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país inviolabilidade, direito à vida, liberdade, segurança e propriedade, enfim. Olha só o que fala também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que vinde à presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O que vocês puderam perceber? Quando a gente fala da Constituição e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles ditam que todos são iguais perante a lei, respeitam as diferenças, etc. E se a gente pegar os 7 mandamentos dos animais, o mais importante dele também falava a mesma coisa. Todos são iguais, os animais, aliás, são iguais. O que o autor George Orwell quis fazer com esse comentário, com esses 7 mandamentos? Ele quis ironizar, satirizar, parodiar, zombar, porque na prática isso não acontece. Na prática, nós brasileiros não somos iguais. Na prática, o ser humano não é igual, porque existe muita desigualdade. E essa desigualdade é desencadeada por todo um sistema econômico que faz com que alguns poucos tenham amplos privilégios e a grande maioria das massas dos desvalidos não tenha nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de condição e política pública dedicada à melhora da dignidade deles. Percebam então que é uma grande crítica efetivada a essas normativas legais que estão longe de uma prática. Ou seja, o grande paradoxo da legislação. A teoria é uma coisa,
bela, exuberante, agradável, nossa, né? E a prática é totalmente desumana. Finalmente chegamos ao término dessa aula e eu quero agradecer demais a participação de todos vocês até o final, aqui com a paciência enorme de escutar o professor falando. Mais uma coisa, se você por acaso ler esse livro, tem algum comentário de uma temática, de uma abordagem que a gente não fez e que você gostaria de colocar aqui, coloca nos comentários, contribua para o pessoal que vai ver esse vídeo ter mais informação, até mesmo para ler por interesse próprio esse livro, que é fantástico. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula!